pessoal, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Multiversos Integrativos, que hoje vai trabalhar a temática da ampliação da funcionalidade, do escopo de atuação, da processualidade da consciência. E para quem não me conhece, eu sou Luciana. Aqui no nosso canal integrativo, no Multiversos Integrativos, todos os temas são trabalhados a partir da proposição do inteiro, da proposição do movimento em ato contínuo e vivencial que integra, que conecta, formando a inteireza. E quem vos fala aqui sou eu, sou Luciana. E na minha inteireza, eu sou psicóloga de formação, sou epistemóloga também de vivência, de formação, de prática, sou educadora do ensino superior, estou no momento como investigadora científica aqui em Portugal também, já o fiz no Brasil, sou brasileira de nascimento, mas me entendo terráquea, cidadã do mundo e atualmente moro em Portugal. E tenho aqui um pouco mais de 15 anos de prática, de vivência integrativa, na psicoterapia integrativa, no ensino e na produção de saber integrativo como educadora de profissionais de saúde, como epistemóloga, também trabalhando no escopo organizacional, no conjunto de atividades da administração, e a minha formação e a minha experiência se deram no Brasil por algumas décadas e através lá da Universidade Federal do Rio de Janeiro, da Federal Rural do Rio de Janeiro também, como aqui na região norte de Portugal, pela Universidade do Minho, pela Universidade de Trás-os-Montes, e enfim, integro o meu ser no meu movimento integrativo e estou aqui produzindo saber integrativo, atuando na clínica, na investigação científica, na epistemologia, produzindo saber integrativo e na educação. E vamos começar a nossa produção de saber integrativo a respeito da ampliação da consciência à luz da psicoterapia, das proposições integrativas. Vamos então trabalhar um pouco a questão do processo consciente, processo inconsciente ou da instância intitulada consciência e a instância intitulada inconsciência. Precisamos compreender que o consciente é todo aquele multiverso, que é aquela inteireza composta pelas nossas multidimensões em atuação, em atividade, em ações, em multiníveis especificados ou dinâmicos à medida dos contatos e das trocas autorreguladoras e de autossustentação do sujeito, de autoordenação, de autoorganização. Estas trocas todas que se dão lá nas nossas multidimensões, que são o campo mental, o campo cognoscente, o campo emocional, o campo das sensações, o envolvimento do corpo com a sua fisiologia, com a sua bioenergética, o sistema mnemônico de memória que nós temos estabelecidos, os nossos parâmetros que definem os nossos sistemas de classificação, sistemas de parametrização, sistemas de crenças, compõem o nosso universo filosófico de justas medidas e a nossa relação com as forças, com as vidas, com tudo que está no nosso externo, através das nossas ações relacionais, sociais, e a nossa relação com aquilo que é maior, que é transcendente,
que é divino, que é sagrado, e tudo isso compondo a nossa multidimensão, da nossa história de vida, da nossa autobiografia, vai se manifestando, vai agindo, vai processando em multiníveis que ora excitam determinadas parcialidades, inibem outras parcialidades. E quando esses processos, todos conectados entre si, formam uma inteireza, uma versão nossa situada no momento presente, nas relações com o nosso entorno, com a nossa história de vida atualizada e nos potencializando a nossa capacidade de contato, seleção, de processualidade, de resposta, de ação, nós temos o nosso multiverso ali manifestado, a nossa inteireza. E nesse processo todo do nosso multiverso manifestado, associado, conectado, através da ação em multiníveis das nossas multidimensões, nós temos esse processo ocorrendo de modo, em alguns aspectos, de modo consciente, ou seja, automonitorado, ou seja, quando nós temos a capacidade de escolher, monitorar, acompanhar, identificar, estudar esses componentes, como eles estão ocorrendo, estabelecer as associações entre eles e chegar a uma processualidade que nós manifestamos as nossas escolhas a partir daquilo que é composto, que está naquele movimento de integração, de conexão seletivamente definido por nós. Então essa é a função de automonitoramento, que tem as ações ali acontecendo conscientemente de todas as possibilidades que são possíveis, né? Que nós podemos articular e podemos associar, podemos nos lembrar, podemos nos conectar. Quando esse processo ocorre de modo controlado, de modo monitorado, numa ação do livre-arbítrio, do direito livre de escolha, conscientemente ocorrendo, permitindo associações, eliminando possibilidades, selecionando outras, fazendo inclusive o acompanhamento do movimento de ação, de entrega desse composto, desse nosso multiverso para o mundo e fazendo os ajustes que são necessários mediante as trocas, as relações que acontecem ali, situados naquele tempo e espaço, do momento que nós estamos fazendo aquela ação. Esses processos estão ocorrendo na dimensão consciente da nossa processualidade, do nosso ser. E essa dimensão consciente, ela tem aspectos ali que são conectados, associados, e que são controlados e que nós temos uma relação direta de ação ou de escolha para a inação, ou parcialidades que vão ser ajustadas e continuando a serem objeto da nossa ação, do nosso lugar no mundo, né, da processualidade das nossas multidimensões nos seus multiníveis e que vão passando por ajustes à medida que o processo está ocorrendo, está se desenvolvendo, porque vários elementos se manifestam, vários estímulos também externos se manifestam, as nossas histórias, nossa história de vida, a nossa autobiografia traz elementos mediados pela ação da nossa mente, pela ação do nosso campo racional, na evocação de memórias, ou também aonde esses elementos podem, pela nossa capacidade intelectual, racional, cognitiva, serem associados de formas múltiplas e dissociados também de N outras maneiras, e vão compondo o nosso processo de construção do nosso saber, da nossa ação, dos ajustes que são necessários mediante o nosso contato com as respostas, os estímulos que são evidenciados pelos elementos que estão ali presentes naquele espaço e naquele tempo. Todo esse processo de forma
controlada, de forma monitorada, podendo sofrer ajustes, alterações, modificações conscientes, podendo ter as respostas, a nossa ação é construída e acompanhada, ajustada e controlada, ocorre no que nós chamamos de dimensão da nossa funcionalidade consciente. E está ali numa instância em execução de nossa inteireza, do nosso multiverso, que geralmente é denominada por consciência. E esse processo é atravessado por muitos outros processos para sustentar a nossa awareness, a nossa atenção plena, o momento em que nós estamos fazendo, por exemplo, contato conosco mesmo, estamos também fazendo contato com as variáveis que estão e os elementos vivos que estão no nosso entorno, e nós estamos ali conectados, contatando cada uma dessas possibilidades que estão acontecendo, e esse processo está se dando de modo consciente, por ação nossa de estar em contato, de perceber, de interpretar, de conduzir as informações, associá-las, dissociá-las, conectá-las com os elementos da nossa história de vida, da nossa autobiografia, que é a nossa capacidade mnemônica de armazenamento da nossa experiência nos oferece, e produzindo ali conexões o mais possível entre esses elementos, entre as partes, as características desses elementos, produzindo as nossas ações, a nossa intervenção, nossa interferência no mundo. Esse processo se dá de modo consciente, inclusive acompanhando a execução dele, fazendo os ajustes das variáveis que dinamicamente, ou seja, em movimento contínuo, intervêm nessa processualidade. Contudo, diversos outros aspectos nossos estão também em processualidade, mas de modo inconsciente. São processos que estão ocorrendo em segundo plano, em plano de fundo, vamos dizer assim, enquanto o nosso foco de decisão, de contato, de monitoramento, de escolhas, de ação se centra numa dada aspectos da nossa inteireza, do nosso multiverso, que ali são necessários de serem executados, de serem vivenciados mediante a nossa vivência, o estar vivo num lugar, num tempo, estabelecendo relações e nos mantendo próprios vivos, subsistindo com as nossas capacidades plenas. Outros tantos processos estão ocorrendo na nossa inteireza, constituindo o nosso ser inteiro, e que estão ocorrendo numa modalidade inconsciente, numa modalidade em que nós não estamos plenos do automonitoramento, do acompanhamento, das relações de integração daqueles processos conosco, dos ajustes que esses processos precisam passar, mediante as trocas que estão acontecendo agora, no nosso momento presente, no nosso tempo e espaço presente, além de toda a nossa necessidade de subsistência e todas as variáveis de história de vida, de autobiografia, que intervêm nesse processo e nos estabelecem parâmetros que também atravessam a nossa vivência no presente momento, nesse tempo e também nesse espaço, com as relações todas que são estabelecidas e precisam estar ocorrendo para se sustentarem na nossa existência inteira, e não precisam de um centramento do nosso campo de atenção, não precisam de um centramento das nossas escolhas, do nosso processo de escolha, porque podem muito bem, por uma questão de redução, uma questão de economia, de dispêndio energético processual, serem automatizados, ocorrerem de forma mais autônoma dos nossos aspectos próprios de tomada de decisão, de escolha, e portanto ocorrem de uma maneira inconsciente,
ocorrem de uma maneira onde nós não estamos executando um automonitoramento, um acompanhamento, uma escolha associativa ou dissociativa de ajuste no campo do foco da nossa atividade, da nossa inteireza, da nossa atenção, da nossa processualidade, mas estão ali presentes no campo de ação do inconsciente. Isso ocorre em todas as nossas multidimensões, ocorre no aspecto físico, fisiológico, bioenergético, mantendo a integridade, a inteireza do nosso ser vivo aqui no campo material, do nosso componente físico, pelo próprio ajuste do metabolismo do nosso organismo porque é um inteiro formado por vários sistemas que são constituídos de vários órgãos, que são constituídos de muitos tecidos, de um conjunto integrado de células que seguem uma frequência, que seguem um contato harmônico, equilibrado, onde as ações de todos esses componentes em locais às vezes mais específicos ou em trânsito, fluindo, circulando dentro de nós e na relação toda de troca, unidade por unidade, cada complexidade de modo seletivo, seguindo padrões que vão sendo estabelecidos desde o nascimento dessa unidade viva, por exemplo, do meu corpo físico, e vão sendo armazenados esses parâmetros nas atividades cognoscentes que se dão a nível molecular, a nível celular, a nível de tecido, a nível de órgão, a nível de sistema e a nível do nosso conjunto orgânico, mas que essa parametrização que está toda lá no campo inconsciente, então o nosso conjunto físico já sabe os momentos ajustados de acordo com o nosso ciclo de atividade chamado ciclo circadiano, o momento que estamos despertos em atividade onde a consciente, o aspecto consciente está muito mais ativo do que o aspecto inconsciente, versus o momento do sono, o momento do descanso, onde o nosso nível de consciência abranda, de atividades conscientes, automonitoradas, centradas na nossa escolha, da nossa vivência, diminuem durante o sono e aí ampliam as atividades inconscientes para o próprio refazimento, para o próprio sistema de recuperação, regeneração do conjunto todo que ao longo da atividade de vigília se desenvolveu e precisa se recuperar, precisa se revitalizar, precisa produzir energia, armazenar para o outro. Isso ocorre tudo durante o sono, onde aumentam as atividades inconscientes e diminuem as conscientes, para que esse conjunto esteja preparado com plena potência para um novo movimento em vigília, em atividade, onde vai gastar, utilizar essa energia e também vai adquirir novos nutrientes que vão sendo metabolizados, ou seja, vão sendo integrados nos seus processos bioquímicos internos e depois, durante o momento do sono, esse processo se inverte, a relação das atividades conscientes diminui, das atividades inconscientes aumentam. Agora, para que haja novamente um armazenamento, uma recuperação, uma regeneração do nosso corpo físico. E é importante entender que esse processo consciente-consciente, eles são integrados, eles se manifestam o momento todo enquanto a vida ali está viável. Agora, as intensidades, que são os multiníveis de excitabilidade e inação, inibição entre eles, é que estão em gradações diferentes e vão se alterando durante, por exemplo, as nossas ações, no que é chamado campo de vigília, onde aumenta as nossas ações conscientes, em relação às ações inconscientes, que também existem ali muito proeminentemente, porque precisam manter a inteireza da vitalidade, ou seja, da viabilidade de atividade daquele organismo naquele momento, aquele organismo vivo, mas que vão se alterando ao momento que passamos, por exemplo, por momento do sono. Essa relação de proporção de atividade entre o consciente e o inconsciente, ela se altera um pouco para que se mantenha, por exemplo, aí
uma baixa nas atividades conscientes para uma elevação das atividades inconscientes, que nesse conjunto temos aí a recuperação, a revitalização, a capacidade de aumentar a produção de energia e armazená-la. Mas o importante entender é que as atividades conscientes e inconscientes, elas sempre ocorrem, porque nós somos um inteiro, elas são parte da nossa inteireza. As conscientes sendo mais evidenciadas durante a vigília, as inconscientes estando em plano de fundo, mantendo a sustentabilidade, ou seja, mantendo a viabilidade daquele organismo vivo continuar-se, permanecer. E não ocorre isso só no aspecto físico. O nosso aspecto cognitivo, racional, intelectual, ele também trabalha nessas modelações em níveis dinâmicos, em multiníveis dinâmicos de ação entre os processos que estão ocorrendo de modo consciente e de modo inconsciente. E nós podemos perceber muito isso quando nós estamos, por exemplo, vivenciando uma experiência da nossa vida e estamos ali voltando o foco da nossa atenção de modo pleno para o acontecimento ali. Vamos supor que estamos chegando a um lugar novo, por exemplo, que nós até pesquisamos sobre as características desse lugar, vimos fotos, conversamos com pessoas que nos narraram as características desse lugar, as experiências que tiveram desse lugar, e esse componente foi sendo assimilado por nós, capturado, foi sendo encaminhado pelos nossos sistemas de memória de trabalho, pelas nossas memórias anterógradas, e ficou ali armazenado no nosso complexo mnemônico, passando ali da memória de trabalho, pela memória retrógrada e anterógrada, e ganhando seu espaço próprio de ação, e chegam num nível, quando nós vamos viver a experiência, ou seja, viajamos e chegamos nesse lugar novo, nós temos ali na nossa experiência consciente a nossa atenção voltada num sistema de monitoramento, ou seja, num sistema de captura, de contato e captura dos vários elementos e características do espaço que ali está se dando, que eu estou entrando e que eu estou num momento, por exemplo, de conhecimento, os seus aspectos específicos, mas a processualidade daquelas informações sobre aquele aspecto, sobre aquele lugar que outras pessoas me forneceram quando eu fui fazer a pesquisa de como era o lugar, as imagens que eu também vi, elas no meu campo racional, elas são evocadas, isso de modo consciente, ou seja, eu faço um esforço de me lembrar de como, eu vi a foto assim, eu estou vendo a característica agora desse lugar, vamos supor que seja um castelo antigo, olha, eu estou vendo aqui essa forma dessa muralha no entorno desse castelo, com essa proporção de colocação das pedras, que na foto eu não podia ver muito bem, mas eu me lembro daquela foto que me parece que é aquela parte da muralha, naquele ângulo do lado direito, e eu evoco essa memória, e isso se dá conscientemente, eu integro nesse processo, porque eu pego a característica da imagem que eu vi e conecto, tento como se fosse fazer uma superposição ao que eu estou visualmente verificando ali, estando no lugar próximo àquela parte da muralha, e compõe uma integração entre o que eu estou vendo, o que eu estou fotografando com os meus olhos, mais o que eu estou ouvindo, o que eu estou sentindo através do meu olfato, através do meu paladar, através da possibilidade de eu tocar, enfim, o meu sistema sinestésico está se manifestando ali, compondo a inteireza desse lugar, a inteireza dessa minha experiência, e eu, portanto, então vou construindo conscientemente essa vivência. No entanto, de repente algo me incomoda, eu sinto uma sensação de angústia, eu sinto uma situação uma sensação de um peito apertado, e eu paro para ter contato com aquilo
E faço então um processo onde eu decentro a minha atenção daquela verificação ali, daquela muralha, das características dela e volto para mim e faço uma evocação consciente da minha memória de o que aquilo pode estar relacionado, identificando inclusive em que parte, se tem alguma coisa ali no ambiente que possa ter alterado a minha capacidade respiratória, que possa ter acelerado, né, me dado alguma sensação de que eu precisaria sair dali imediatamente e intensificar as minhas funções, as minhas funções físicas, a minha capacidade de sair e evitar um mal maior, que é o sistema de defesa natural da fisiologia, e eu rapidamente identifico que não tem nada disso acontecendo ali. Não vejo nenhum elemento à minha volta novo, eu não vejo, não ouvi nenhum barulho, nenhum ruído, enfim. Me mantenho ali e fico com essa sensação dessa angústia e de repente até me descentro do contato que eu estava fazendo ali, de entender as características da muralha e me volto para outros aspectos, como de repente um flash de memória que atravessa e eu não identifico direito, um flash de memória que intrui, que invade a minha memória e eu não identifico direito que aspectos são. E essa manifestação da angústia, esse flash de memória que não está muito claro, são os elementos do meu inconsciente atravessando a minha experiência naquele momento, alterando a minha funcionalidade física, fisiológica, bioenergética do meu conjunto físico, alterando a ação do meu campo ali consciente, da minha função escolhida de estar em contato consciente com a minha experiência naquele lugar novo, que eu não conheço, mas tenho algumas informações de imagem, informações de relatos de pessoas que estiveram ali, que eu estava vivendo a minha experiência. E esses aspectos inconscientes, por exemplo, me trazem outras questões, como acreditar, por exemplo, passar uma crença de que aquilo ali, aquele local pode ter sido um local de um confronto entre seres humanos, de um lugar ali que pode ter se passado momentos de angústia, momentos de tristeza, de dor e sofrimento. E eu, por exemplo, fico com essas informações inconscientes, mas escolho ter contato com elas e não ignorá-las e não deixar essa processualidade inconsciente que me atravessou através de uma angústia, de uma sensação de pressão aqui no meu peito, através de uma imagem, um flash de imagem distorcido que eu não consegui compreender direito o que era, e essa crença, esse pensamento que vem e que me intrui, que invade a minha mente, dizendo que ali talvez possivelmente pudesse ter sido um lugar que houve sofrimento, que houve algum tipo de agressão, um sistema ali de guerra. E eu, ao fazer contato com essas manifestações que são inconscientes e se colocam para mim, eu as trago, né? Eu as convido a deixarem no inconsciente e entrarem no meu consciente daquela experiência de eu estar visitando aquele local pela primeira vez e saber que eu busquei informações sobre o lugar, eu vi fotos, eu conversei com pessoas e eu então acomodo, integro tudo isso no meu consciente e promovo uma ampliação da minha consciência que antes não tinha esse elemento, que era essa pressão aqui na minha região da processionalidade do trabalho cardíaco, né, da pulsão do órgão coração. Eu não tinha aquele flash de imagem distorcido, meio escuro, também ali ativo. Eu não tinha aquela informação que pudesse ser um local que teve algum momento de agressão, de dor e sofrimento, e eu trago isso para o meu aspecto consciente, integro isso, faço uma ponte de ligação com o fato de eu estar ali pela primeira vez, de ser um castelo, uma muralha, uma área externa,
uma muralha que é para uma defesa, com as fotos que eu vi, com as falas das pessoas que já tinham estado ali, me relataram como foi a sua vivência, e continuo o meu processo de estar ali, vivenciando aquela visita naquele espaço. E, por exemplo, o meu foco de atenção conscientes vai para ali, para um totem de informações históricas, através de um monitor de vídeo, uma tela que transmite ali um filme sobre aquele local, as pessoas que viveram naquela época, quando aquilo foi construído, os povos que viveram ali, como viveram. E, por exemplo, quando eu vou ter contato com o conteúdo desse totem, eu sinto ainda mais aceleração do meu batimento cardíaco, uma pressão ainda maior no meu interno, como se eu fosse descobrir alguma coisa e de repente perco o foco ali de contato com aquele filme que começa a transmitir as roupas, a característica das pessoas que viviam ali, com o que elas andavam, começa a simular aquela situação e de repente aquele flash inconsciente, ele vem novamente, mas agora mais claro, e de repente eu vejo dois personagens ali caracterizados por aquela vestimenta que o filme me mostrou e que estão ali numa pequena batalha e que um vence matando o outro. E aquele flash me incomoda e eu tenho ali trazendo do meu inconsciente essa informação e integro na minha experiência, que traduz para mim, depois eu volto a prestar atenção no filme, que ali é um local que houveram batalhas, dores, sofrimento, e então aquelas sensações que estavam ali estavam relacionadas à minha atividade inconsciente, que já associou em outros momentos, já teve contato, tem informações sobre filmes antigos, histórias de povos, eu já posso ter lido, já posso ter visto filmes, séries, novelas, com informações parecidas, e que quando eu vivencio aquela experiência, por uma questão até de um mecanismo de defesa, instintual, protetivo, vem aquela sensação física de modo inconsciente, apesar de eu não estar sob ameaça, a minha inteireza física de Luciana não está numa batalha, não está num sistema de ameaça para aquela manifestação física acontecer, mas a minha dimensão mental, cognitiva, tem esses dados armazenados de outros contatos que eu li sobre batalhas, filmes que eu vi, pessoas me relataram, até as pessoas que já visitaram o local me relataram, eu estar dentro desse espaço para conhecer essa parte daquele local, a sua história. Tudo isso do inconscientemente é intruído e me oferecido, e assim como vem o aspecto cognitivo da informação apreendida, também vem as emoções de experiências que eu vivi, se traduzem sobre o corpo no campo de sensações, do que se traduz, por exemplo, um momento de batalha, um momento de luta, um momento de fuga, de sofrimento, um momento onde há uma morte e há outro que vive, e isso se coloca na minha inteireza. E isso acontece em processualidades que estão ocorrendo em segundo plano, porque o meu plano principal ali era a viagem, conhecer o lugar, reconhecer as características e não necessariamente passar por essas situações minhas próprias, da minha processualidade inteira, que trazem as situações, as sensações, os flashes de memórias, as crenças próprias minhas, de outras experiências que trazem uma relação que nesse caso eu estou traduzindo como de angústia, de apreensão, de um desconforto, de uma pressão aqui no meu peito. Mas quando eu tenho contato com esses elementos conscientes, eu trago para o consciente e eu faço as conexões entre eles, a minha consciência amplia, porque eu sei que isso está acontecendo comigo no meu conjunto inteiro, essas angústias, mas eu também sei que elas não têm uma relação
de ligação no contexto atual, porque eu estou visitando um castelo, mas tem relação com a minha autobiografia, com a minha história de vida, com as minhas expectativas, que estão ali fazendo parte de mim enquanto inteiro, em um passeio, uma viagem turística, conhecendo um lugar novo, mas não deixam de ser parte de mim e eu preciso conectar-me com elas para manter a minha inteireza e aproveitar a minha experiência, porque quando essas intrusões inconscientes, essas invasões do elemento inconsciente se fazem presentes e nós damos a oportunidade de fazermos contato com elas, ampliando a minha consciência com essas possibilidades, elas perdem intensidade, perdem potência, elas fazem parte do meu todo e aquelas manifestações que poderiam desfuncionalizar, atrapalhar, crescer ali, por exemplo, me fazer escolher não continuar a minha visita, a minha viagem ali naquele espaço, não acontecem, porque eu sei que eu sou um ser inteiro e trago as minhas informações da processualidade inconsciente, tal qual as conscientes, e faço as pontes de conexão e continuo vivendo a minha experiência. Isso aqui é o proposto pelo movimento integrativo quanto à ideia de ampliação de consciência. É toda vez que vivenciarmos os nossos processos conscientes, nós permitirmos nós escolhermos, não é nem permitirmos, é escolhermos o contato com as funcionalidades, as processualidades, os seus sinais de processualidades inconscientes que se manifestam, tentando fazer conexões com eles e conectá-los com a nossa vivência consciente ali estabelecida, para que o nosso inteiro se faça e nós possamos vivenciar as intensidades e as possibilidades das manifestações inconscientes, que não se traduzem em disfuncionalidades, são aspectos que não são o nosso foco de atenção no momento, mas podem se traduzir, como ali na minha experiência do turismo, no castelo, em eu perceber e fazer contato com muito mais aspectos ali que são oferecidos, se eu integro os sinais inconscientes na minha experiência consciente, do que se eu ficasse ali evitando-os, querendo que eles não participassem para me centrar só no meu contato consciente, que seria mais superficial do que aquele quando eu integro dentro da vivência consciente as manifestações inconscientes que são minhas e que trazem potenciais, porque eu posso me interessar por aspectos diferentes ali do meu movimento vivenciado, que outrora, se eu me concentrasse e me reduzisse só ao aspecto consciente, eu não vivenciaria. Então, para fechar o nosso vídeo, para ficar claro, a ampliação de consciência para o movimento integrativo é a nossa ação de ter contato com os sinais, com as intrusões, com as invasões inconscientes que se fazem na nossa experiência consciente, procurando questioná-las, procurando percebê-las, conectá-las com a nossa vivência consciente. Às vezes elas se estendem por mais de alguns momentos, horas até dias, e isso pode muito bem ser vivenciado por nós, trazendo possibilidades diferentes, possibilidades novas, trazendo potenciais novos, porque tudo aquilo que está no inconsciente são aspectos nossos que no momento presente não precisam estar sob o prisma do nosso foco de atenção, mas são partes nossas potentes e que inclusive podem potencializar aspectos inovadores, criativos, diferenciais, tal qual também aspectos que alertam a gente ter mais cautela, mais cuidado para manter a nossa inteireza segura e muito mais viável para vivenciar o seu lugar no mundo. Bem, pessoal, vamos concluindo por aqui essa nossa construção do nosso saber integrativo sobre a ampliação de consciência deste momento, e eu vou aqui manifestando a minha gratidão por essa oportunidade, convidando as pessoas que gostaram que coloquem o seu joinha, o seu like, possam compartilhar esse vídeo para
construção desse saber chegar a muito mais pessoas. Possam aqueles que estejam interessados escrever nos comentários as suas dúvidas ou sugestões de temas para nós trabalharmos aqui. E para aqueles que têm interesse em desenvolver processos integrativos comigo, tem um e-mail na descrição do nosso vídeo para que possamos conversar, e será muito gratificante para mim esses movimentos, como assim o é este de agora com cada um de vocês. Por ora, eu vou pedindo licença e manifestando a minha gratidão profunda por essa construção do saber.